Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós iremos meditar versículos 14 a 16. 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Vamos fazer a leitura? Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Bom, irmãos, nós estudamos, nesse capítulo sobre os requisitos para o pastor e o diácono. São assuntos que em alguns momentos são mal interpretados, né? As pessoas às vezes não atentam para o contexto aqui, para o texto e interpretam mal. A questão da igreja também não é diferente. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui o que a igreja é, né? Como ele diz aqui, coluna e firmeza da verdade. Este é um dos pontos que a igreja é. Nós sabemos se começarmos a fazer um questionário com as pessoas perguntando o que elas pensam da igreja, o que elas acham da igreja, qual a importância da igreja para o mundo, nós ouviremos as mais diversas respostas, né? Nós sabemos que tem muitas opiniões diferentes, muitas pessoas pensam várias coisas da igreja, né? Ela acha que a igreja é uma instituição boa porque faz obras sociais, por exemplo. Alguns pensam que a igreja é boa porque ela ajuda a frear o homem moralmente e etc, né? Eles vão citando várias coisas. Inclusive os crentes também têm os seus pensamentos, né? Alguns crentes, eles pensam que a igreja ela é boa porque ela realiza as suas necessidades pessoais. Ela simplesmente ajuda nos seus afazeres pessoais, ela tem resposta para as suas questões pessoais, né? Alguns pensam tipo assim, eu gosto de ir na igreja no domingo porque eu tomo ali uma injeção de ânimo para a semana inteira. Isso é um erro ter esse pensamento. Porque o mesmo Deus que lhe dá a injeção no domingo é o mesmo que vai dar a injeção em todos os dias da semana. Então, ou seja, Deus é o mesmo. O papel da igreja não é esse. A igreja, na verdade, tem uma importância muito maior que essa. E isso precisa estar bem fixo, né? Bem convicto na mente do crente. O apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, né? Para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos saibam como convém andar na casa de Deus. A importância que é a igreja. No versículo 3, o apóstolo Paulo, versículo 3, não, desculpa, versículo 16, né? Nós estamos no capítulo 3, mas no versículo 16 o apóstolo Paulo deixa bem claro que Jesus, ele tomou a forma humana. E como Deus, ele tomou a forma humana, né? Veio em carne. E Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo. E qual que é o papel da igreja? Revelar Jesus Cristo. Revelar Jesus Cristo assim como Deus, assim como Jesus revelou Deus ao mundo. Então, percebe a importância do papel da igreja? Quão precioso é isso? E quão importante? Então, irmãos, se nós temos isso em mente, na nossa consciência, a resposta para uma pergunta, qual a importância da igreja para você? A resposta seria, olha, a igreja é a coisa mais importante do mundo. Pode juntar todos os governos, faculdades, todas as coisas grandes deste mundo, a igreja ainda é a mais importante. Porque é através da igreja que nós temos conhecimento
da obra de Cristo, do Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. É através da igreja que nós temos conhecimento do acontecimento mais importante da história da humanidade, da coisa que o homem mais precisa no mundo. Então, é através da igreja, e o apóstolo Paulo gostaria que aqueles irmãos de Éfeso tivessem essa compreensão da importância, não somente aqueles irmãos, mas todos nós tivéssemos essa compreensão da importância que é a igreja. E a referência à igreja aqui, irmãos, não é o templo, tá? Fica bem claro aqui, quando nós estivermos meditando aqui, a referência, nós sabemos isso, né? Desde sempre, nós sabemos que a igreja somos nós, as pessoas. As pessoas é o templo. Nós que estamos aqui. Não as quatro paredes, mas nós. Então, o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo para que ele exortasse a igreja, para que eles soubessem como andar na casa do Deus vivo. E ele começa exortando, falando dessa forma, né? Para que saibais, versículo 15, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Então, é claro que ele não se refere somente a esse versículo, quando ele fala para que eles saibam, daí, na verdade, ele está fazendo uma ligação a tudo que ele já ensinou até agora, tudo que ele vem falando a Timóteo até agora, e aqui ele resume, né, e fala, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Essa referência, quando ele fala assim, para que saibais andar, como convém andar na casa de Deus, lembrando, casa de Deus aqui não é o templo. Casa de Deus aqui é a igreja, são as pessoas. Deus não mora em templos feitos por homens. Deus mora na sua igreja. Então, é essa a referência. Quando ele fala casa de Deus aqui, irmão, nós podemos ligar isso fica muito, muito claro no texto, no versículo aqui, fica muito claro que ele está fazendo uma referência à família de Deus. Como nós andamos em família de Deus, né? Tivemos relacionamento como família. É isso que ele está se referindo. Na casa de Deus, na casa da família de Deus, né? Quando se referia a casa de fulano de tal, era a casa daquele patriarca na época, né? Casa do irmão José, a casa do irmão José. Então, ou seja, a casa, ela logo se remete à família. Casa de Deus é um relacionamento de família. Então, a igreja, que é essa casa, ela precisa ter esse relacionamento. Não um relacionamento individualista. Isso fala muito comigo, porque eu sou uma pessoa assim, infelizmente. Eu sou péssimo nos relacionamentos, vocês sabem muito bem disso. Aqueles que me conhecem de muitos anos, conhecem o Amarildo e antissocial. Mas nós precisamos melhorar, a palavra de Deus nos exorta a isso, a melhorar o nosso relacionamento. A Bíblia nos exorta constantemente, lá, né, a igreja primitiva, quando ela começa, nós percebemos ali um relacionamento que aqueles irmãos tinham, um relacionamento de família, de preocupação uns com os outros. Eles tinham preocupação com as necessidades de uns com os outros. É tanto que eles estavam vendendo as suas propriedades para que a igreja pudesse sustentar aqueles que passavam por necessidade. Mas nós sabemos muito bem que a necessidade das pessoas, elas não se resume meramente a comer e beber. Elas vão muito mais além disso. Há uma necessidade primordial, principal, além do comer e beber. Qual que é? Se a gente não comer e beber, a gente morre. Mas sabe que tem uma mais principal do que comer e beber? É comer e beber das coisas espirituais. É se alimentar espiritualmente. E sabe o que uma família faz? Ela se preocupa se cada um está bem alimentado. Se cada um da família, na sua casa, né, eu imagino que seja assim. A sua preocupação, fulano já comeu? Comeu. Então, ciclano, como é que tá? Tá todo mundo com a barriga cheia? Vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar café. Há uma preocupação que todos estejam. Fulano, você chegou agora, você já comeu, você está bem. Não há uma preocupação, ou você simplesmente, fulano está morrendo, você não está nem aí. Não é assim, né? Nas nossas casas, geralmente, a gente se preocupa uns com os outros. Por mais antissocial que você seja. Você não fala nada, mas
de certa forma você está preocupado. Então, irmãos, na casa de Deus, é a mesma coisa. No nosso relacionamento como família de Deus aqui, a gente precisa se preocupar principalmente com o alimento espiritual. As pessoas se adentram no nosso meio, elas carecem de alimento. E nós temos a obrigação de alimentá-los. Temos a obrigação de estar servindo essas pessoas com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus já nos deu, o conhecimento da sua palavra, e as quais as pessoas adentram o nosso meio com fome, precisam disso. Claro que as pessoas não choram como crianças, né? Mas nós sabemos, irmãos, no histórico que nós temos de conversão, que nós entramos com fome, entramos querendo conhecer mais de Deus. Há uma preocupação no desenvolvimento, né? Que as pessoas tomem o leite, mas logo comecem a crescer, desenvolver, comer coisas mais sólidas. Então, a casa de Deus é isso. É uma família onde todos estão preocupados uns com os outros, onde todos procuram ter um relacionamento uns com os outros. Irmãos, aqui é uma igreja bem pequena, nós temos essa facilidade, né, de conhecermos. É difícil você não conhecer todos aqui. Mas nós não conhecemos tudo de todos. Cada um tem a sua particularidade, né? Cada um tem as suas coisas em sua casa. Mas aquilo que faz parte do nosso contexto como família de Deus, é claro que o nosso contexto ele é muito abrangente. Envolve até muitas coisas de família, das nossas famílias. Mas aquilo que nós percebemos, as necessidades que nós percebemos primordiais, elas precisam ser percebidas, né? E supridas como família. Então, se nós fazemos parte da família, esse é um dos nossos papéis, né? E aqui o apóstolo, ele continua falando, né? No mesmo versículo, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como nós vimos falando, né? Ele fala a casa de Deus, nós podemos relacionar isso à família de Deus, relacionamento entre pessoas. E ele fala, quando ele fala que a igreja do Deus vivo, ele já muda a questão do relacionamento. A igreja do Deus vivo agora faz referência entre o nosso relacionamento com Deus. Nós fazemos parte de uma igreja, irmãos, o qual o Deus desta igreja, ele não é um Deus morto, mas é um Deus vivo. Então nós precisamos ter isso nas nossas mentes, de que servimos a um Deus vivo. As pessoas lá fora, elas precisam observar, olhar para essa igreja e falar assim, olha, eu tenho visto que o Deus daquela igreja é um Deus vivo, por causa da vida que aquela igreja tem, da forma como aquela igreja vive. Irmãos, ter consciência de que a nossa igreja, que essa igreja pertence a um Deus vivo, leva-nos a procurar ter um relacionamento com esse Deus. Porque, irmãos, nós não podemos entrar no erro que muitos têm entrado, muitos evangélicos têm entrado, que é na questão de você transformar as coisas de Deus em algo rotineiro. Algo rotineiro, algo que você faz sem perceber. Percebe? Nós fazemos muitas coisas sem perceber, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, onde a nossa mente está constantemente tomada pelas coisas, fazemos as coisas sem perceber. Inclusive, um grande exemplo disso é a porta da nossa casa, né? Constantemente, preciso voltar. Às vezes eu estou vindo para o culto, estou indo para o trabalho, né? O pessoal quer testemunha. Eu vou lá na rotatória e volto para ver se eu fechei o portão. Porque eu faço tão automático que eu não lembro depois que eu fiz. E eu tenho que voltar para verificar. Você está aqui automaticamente? Se nós não tivermos cuidado, o nosso relacionamento com Deus, ele se transforma nisso. Ele algo automático. Vou para a igreja, por quê? Por que você está indo para a igreja? Não sei. É automático, né? É automático. Eu vesti a roupa, estou tomando banho, vou para a igreja. Irmãos, nós estamos indo para a igreja do Deus vivo.
nós precisamos ter um relacionamento com esse Deus vivo. Se nós fazemos as coisas automaticamente, significa que nós não estamos tendo um relacionamento com Deus. Podemos passar a nossa vida inteira como pessoas, frequentadores de cultos, participantes de cultos, mas sem ter um relacionamento com Deus. Sem conhecer a Deus. O apóstolo Paulo faz essa referência, irmãos, para que aqueles irmãos tenham em mente que o Deus o qual nós servimos é um Deus vivo. E tendo isso em mente, devemos viver como tal. Para que as pessoas olhem para esta igreja e falem, olha, essa igreja é diferente. Porque ela serve um Deus vivo. As atitudes desta igreja, ela precisa refletir o Deus que ela serve, que é um Deus vivo. Um outro ponto aqui, né? Aqui que ele fala no mesmo versículo, a coluna e firmeza da verdade. Bom, aqui ele está se referindo à igreja, né? Coluna e firmeza da verdade. Bom, nós sabemos que a verdade, ela é absoluta. Independente se nós cremos nela ou não. Independente se nós pregamos ou não, propaguemos essa verdade ou não, ela é absoluta. Ponto. Mas nós temos uma participação nisso. Como o texto fala, nós somos a coluna e firmeza dessa verdade. A igreja, ela está aqui para defender e propagar essa verdade. Este é o nosso papel. Devemos anunciar a verdade de Jesus Cristo. Infelizmente, muitas igrejas, elas têm minimizado a questão da palavra de Deus. Elas têm colocado ela em segundo plano, para colocar em primeiro plano experiências. As pessoas tenham experiências, coisas que deem resultado. Infelizmente, muitas igrejas elas têm tido um pensamento meio empresarial, né? As coisas precisam dar resultado, e o resultado de empresas é geralmente quantidade, produção. E muitas igrejas têm tomado isso para si e pensado que o resultado na igreja é números. E isso não é verdade. Não é números que significa que é resultado. Faz parte. Deus vai acrescentando aqueles que há de salvar, sim. Mas não são números. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, poxa vida, a minha igreja tem 200, 300 membros, Deus tem abençoado grandemente. A minha igreja, ela tem um templo gigantesco, que cabe 1.000, 3.000 pessoas, Deus tem abençoado grandemente. Amém, se isso for verdade. Mas o que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o bom resultado na igreja é quando ela é coluna, firmeza da verdade. Quando ela não abre mão da verdade para poder gerar número, gerar resultado humano. Muitas igrejas têm feito isso, né, para dar, como eu havia falado, né, para dar lugar às sensações, emoções, né, mexer com as emoções das pessoas, fazer com que as pessoas chorem, se alegrem. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos atentar para aquilo que está escrito nela. A mesma mensagem que foi pregada lá no passado deve ser pregada hoje e deve ser pregada até a volta de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15,
Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eita. Eu anotei, mas eu não estou achando. É, 1 Coríntios 15, 3 a 4. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, é essa mensagem que precisa ser pregada, é isso que as pessoas precisam ouvir, nada mais, nada menos. É sobre esse Jesus que é desse Jesus que elas precisam. Então, nós não devemos barganhar a palavra de Deus para gerar resultados humanos, resultados aos nossos olhos. Os resultados têm que ser sempre aos olhos de Deus. Então, a verdade, irmãos, ela não é um objeto de barganha. Vou voltar aqui. Então, a doutrina ela é importantíssima dentro da igreja. Infelizmente, muitos têm abrido mão para colocar outros métodos, mas o resultado com essas pessoas é uma ignorância teológica. As pessoas não conhecem a palavra de Deus e, consequentemente, não conhecem a Deus. Porque a forma de conhecer a Deus é através de sua palavra. Não há uma outra forma. Deus se revelou na sua palavra e é necessário que nós atentemos para ela para que nós o conheçamos. Esse é o fim. E também, a doutrina não é simplesmente para que encha a nossa mente de conhecimento, mas é para que encha o nosso coração e a nossa vida. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver ela refletindo a Cristo. Precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Ver vidas transformadas por Cristo. Essa é a forma da igreja ser vista como uma coluna, firmeza da verdade. Não é somente porque prega a verdade, mas é porque vive a verdade. No versículo 16, né, o apóstolo Paulo, alguns dizem, que o apóstolo Paulo aqui está citando um hino, não sei até onde isso é verdade, mas seria uma parte de um hino que é da igreja primitiva naquela época, né? Isso é só um comentário que fizeram em relação a esse versículo 16. Mas aqui no nosso texto, nesse versículo, nós vemos claramente ele mostrando o que Cristo foi, o que Cristo fez, né, aqui no nosso meio. E ele começa dizendo assim: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Mistério da piedade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. O que seria esse mistério da piedade, né? Bom, irmãos, como nós vimos, o mistério é algo que esteve oculto, mas que foi revelado. Isso é quando se faz referência a mistério. Quando ele está dizendo aqui mistério da piedade, o que seria esse mistério da piedade? Mistério, ele só é descoberto porque Deus o revelou. Homem nenhum consegue conhecer Deus pela simples razão, pelo seu conhecimento, a sua sabedoria. O homem só conhece a Deus quando Deus se revela a ele, por sua revelação. Então, nós só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Então, nós o conhecemos. Essa é a única forma. Esse é o mistério conhecido. Deus se revelou. E aqui nesse texto, quando ele fala esse mistério da piedade, em primeiro ponto está se referindo a Cristo. Ao que Cristo fez quando tomou a forma humana. O Deus se fazendo carne, né? Tomando essa nossa forma humana.
E nós sabemos, irmãos, que Jesus foi o exemplo perfeito de piedade. Ele foi o exemplo perfeito, ele viveu uma forma perfeita aqui, uma dedicação completa à vontade do Pai. Então, a perfeição, o exemplo de piedade está em Cristo. Aquilo que nós precisávamos conhecer sobre a piedade, sobre a dedicação a Deus, está em Cristo. Como Jesus mesmo diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A nossa comida deveria ser fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, em segundo momento, isso se refere também a nós. Porque Cristo deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir, nós, igreja, pudéssemos ter uma vida de piedade, uma vida segundo a vontade de Deus, segundo o que Cristo deixou como exemplo. Então, isso também se refere a nós, né? Quando ele fala aqui esse mistério da piedade. E aí ele continua no versículo dizendo: Deus se manifestou em carne. Claramente ele declara aqui Jesus como sendo Deus. Deus se revelando em carne. E nós sabemos, irmãos, que em outras passagens também se faz menção a isso, né? Por exemplo, lá em João, o apóstolo João, ele começa o evangelho falando disso. Ele já começa falando assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo aqui? Esse verbo é Cristo, é Jesus. No versículo 14 ele ainda fala mais: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Interessante esse ensinamento da encarnação de Jesus Cristo, a encarnação de Deus, porque ela é algo único na religião cristã. É único. Porque todas as outras, né, religiões, o que nós ouvimos falar, né, às vezes se pode ver menção de alguns deuses que tomou forma humana e forma de animais, mas tudo isso é um mero exemplo daquilo que Deus fez. Você não vai encontrar nenhuma religião fazendo menção do Deus que criou todas as coisas, do Deus eterno, que tomou forma humana e entrou na sua criação como homem. Nós não vemos isso em nenhum outro livro. Nenhuma outra religião fala sobre isso. É singular ao nosso cristianismo. Essa é uma verdade a qual o cristianismo afirma que Deus habita entre nós. Irmãos, é esse o papel da igreja. O papel da igreja é anunciar que esse Deus habita em nós. Nós hoje, de certa forma, em um certo sentido, nós somos a presença de Deus, usando lá o texto que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, se refere à igreja ao corpo de Cristo. Cristo como sendo a cabeça. Então, nós somos a presença de Deus na terra. E o texto também fala sobre isso. Porque nós, igreja, somos a casa de Deus. É onde Deus habita. Deus não, irmãos, Deus nós saímos daqui, Deus não fica aqui. Deus não fica aqui vigiando as paredes. Deus vai conosco. Percebe a importância que a igreja é? Alguns, infelizmente, deturparam essa importância, esse valor da igreja, querendo impor um governo religioso. Isso nunca foi ensinado pelas Escrituras, que a igreja deveria governar este mundo. O papel da igreja é proclamar Cristo neste mundo. Esse é o papel da igreja. Mas a igreja é muito importante neste mundo. E você faz parte dela. Ainda nesse versículo, né? Ele fala assim: foi justificado no Espírito. Bom, essa palavra ela
significa declarado justo. Jesus é o justo. Irmãos, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo era justamente testificar isso, declarar isso, que Jesus era o justo. E nós vemos, né, isso lá no batismo, quando Jesus, na sua forma humana, ele se humilha, colocando na posição de servo, né, de pecador, e ele se coloca a ser batizado por João Batista. E o que acontece ali? O Espírito vem em forma de pomba e pousa sobre ele. O Espírito está testificando que Jesus é o justo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Aquilo estava sendo testificado e aquilo ficou muito claro para, eu já ia falar apóstolo João Batista, para o João Batista, porque ele saiu testificando sobre isso, porque foi isso que ele ouviu que iria acontecer. Então, esse era um dos ministérios do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele ainda diz mais. Ele dá a entender que o Espírito Santo que testificou ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Quando ele fala assim, Romanos capítulo 1, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus não tivesse ressuscitado Jesus Cristo, significaria que Jesus morreu pelos seus próprios pecados. Que ele era um pecador e morreu pelos seus próprios pecados. Mas Deus o ressuscitou, mostrando que ele era justo. E que toda a justiça dada à sua igreja seria a justiça de Cristo. A justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, aquilo que Cristo fez seria imputado a mim e a você. Então isso é declarado e isso é testificado pelo Espírito Santo. Aqui ainda no versículo ele fala que foi visto dos anjos. Bom, se nós atentarmos no ministério de Jesus, nós percebemos que os anjos, eles estiveram participativos, atentos ao Salvador desde o seu nascimento até a sua ascensão. Os anjos, né? O anjo foi até Maria para falar sobre o nascimento de Jesus, que ela teria no seu ventre o Salvador. Foi o anjo que foi até ela. Um outro episódio que nós percebemos foi o anjo servindo a Jesus na tentação. Quando Jesus passou pela tentação, né, o anjo, não lembro se ele está anjos ou anjos, enfim, foram e serviram a Jesus. Um outro momento também, eu pulei um ponto, tá? Os anjos foram avisar os pastores, né, no campo, do nascimento de Jesus. Esses pastores foram, né, e propagaram essa notícia. Então, foram os anjos que foram anunciar para eles. E aí, né, os anjos foram servir Jesus na tentação. Nós também vemos o anjo indo até Jesus e fortalecendo Jesus no momento de agonia, quando ele estava no jardim de Getsêmani, orando. Isso você vai encontrar somente lá em Lucas. Lá em Lucas relata que o anjo foi e o fortaleceu. Nós vemos também os anjos na porta do sepulcro, falando aos discípulos que ele havia ressuscitado. Nós também vemos os anjos na ascensão de Jesus, quando Jesus está subindo ao céu, falando aos discípulos que da mesma forma que eles viram subir, eles também o veriam descer. Talvez essa seja a referência que o apóstolo esteja fazendo aqui, né? Visto dos anjos. O momento de Jesus ascendendo ao céu, nesse momento de vitória. Mas nós vemos em toda a história os anjos participando
olhando o ministério do Salvador, a obra que Jesus fez, tudo o que ele realizou. Essas coisas que foram vistas pelos anjos, que foram vividas ali pelos discípulos, pela igreja, pelos discípulos, né, no início na igreja ali, elas devem ser propagadas para todos. Como diz aqui no versículo, né? Pregado aos gentios. Deve ser anunciado a todos. O próprio Jesus, ele, antes de ascender ao céu, ele disse, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não eram somente os judeus que deveriam saber sobre este evangelho, mas todas as nações. Todas as nações precisam saber, todos nós e as pessoas que ainda vão por vir, elas precisam ter conhecimento desse evangelho. E o que nós devemos anunciar para essas pessoas? Aquilo que nós vemos, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que as pessoas precisam saber. Ah, mas não dá resultado. Dá sim. O resultado, quem dá é Deus. O resultado precisa ser dado a Ele, não aos homens. Então, irmãos, esse é o papel da igreja. Pregar, anunciar o Evangelho aos gentios. Precisamos fazer o nosso papel. Precisamos anunciar, para que tenhamos números? Não, os números Deus vai dar no momento dele. Precisamos fazer porque essa é a nossa obrigação. Foi isso que Deus deixou para que nós fizéssemos. Anunciasse aos gentios, pregasse aos gentios para que fosse crido no mundo. Bom, essa foi a forma que Deus estabeleceu para que o homem se achegasse a Ele, para que o homem tivesse a vida eterna. Não existe um outro meio do homem se achegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma do homem ter a vida eterna e se achegar a Deus é através de Jesus Cristo. É isso que o mundo precisa crer. É isso que as pessoas precisam conhecer. É isso que nós precisamos falar. Nós falamos hoje tantas coisas, né? Com a facilidade da informação, muitas são as palavras as quais nós falamos. Você já contou quantas palavras você fala por dia? Eu não estou falando simplesmente com a sua boca, eu estou falando, contando a sua boca e os seus dedos. Hoje as pessoas, elas usam muito as redes sociais escrevendo. Quantas vezes nas suas palavras escritas, nas suas palavras faladas, você falou de Cristo? É essa mensagem que Deus deu para que nós falássemos o mundo e para que o mundo cresça. E ainda aqui, finalizando, né? Crido no mundo, recebido acima no céu. Então, aqui ele finaliza falando da ascensão de Jesus Cristo, né? Aquele sinal de vitória, onde Jesus sobe de onde ele veio, sobe, só que dessa vez, ele não desce da forma como ele veio, ele não sobe da mesma forma exatamente como ele desceu, ele sobe como homem encarnado, um corpo glorificado. E é dessa forma que, pelo menos eu entendo, e acho que nós deveríamos entender, que Jesus vai permanecer eternamente. E esse Jesus vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar para reinar. É isso que dá esperança para a igreja. O fato de que o seu Salvador subiu, está à destra de Deus, à direita do Pai. Está ali naquele momento intercedendo por nós, pela sua igreja. Mas vai vir um momento
como rei e juiz de toda a terra, para julgar e reinar. Isso conforta? Você saber que você um dia vai comparecer perante Deus, perante Jesus Cristo, isso conforta você? Deixa você bem à vontade por causa da sua confiança em Jesus Cristo, no que Jesus Cristo fez? Isso deixa você à vontade ou você tem um certo medo, uma certa preocupação, uma certa dúvida? Irmãos, essa verdade ela foi sempre pregada pela igreja e deve ser sempre pregada até a volta de Cristo, até mesmo para os crentes, porque era essa verdade que confortava os crentes, de que o seu Salvador voltará, da mesma forma que ele subiu. Então, qual a importância da igreja? A igreja é a coisa mais importante que existe no mundo, por causa da mensagem mais importante que existe no mundo, o qual ela é responsável a anunciar. E o privilégio mais importante do mundo, que é nela que tem a presença de Deus em nenhum outro lugar. Que é através dela que o homem chega ao conhecimento de Deus. Quando ela faz o seu papel, é claro, né? De propagar a mensagem de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós, como igreja, devemos saber como nós devemos nos comportar na casa de Deus. Tendo um relacionamento entre irmãos, um bom relacionamento. Mas não somente um bom relacionamento como irmãos, mas um relacionamento com Deus. Porque nós sabemos que não adianta nós termos aqui um bom relacionamento se Deus fica de escanteio. Deus é o único que não participa do nosso relacionamento. Não adianta. Nós precisamos nos relacionar com o Deus vivo e anunciar e viver a verdade da sua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a cada dia, a cada instante, nós tenhamos convicção da importância da igreja para a sociedade, da importância da igreja para as nossas vidas. Que Deus possa usar a sua igreja.